Eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, a nossa qualidade da água. Muita gente está falando em água alcalina, água dos milagres. Realmente a água alcalina é bom, não precisa ser tão alcalina assim. Mas tem um fator também muito importante que é o potencial de oxirredução da água. Quanto mais positivo ele for, mais ruim ele é para o nosso corpo. Então, muitas das águas a gente está vendo um potencial bem positivo, em torno de 300, 400 ou até 500. Ou até mais. E isso é ruim porque ele retira a energia do seu corpo. Uma água de qualidade boa, ela tem que ter um potencial de oxirredução negativo, o mais negativo possível, em torno de 300 negativo. Essa é uma água muito boa, porque ela fornece energia para o seu sistema, ela é antioxidante. E uma das formas de você obter a água com potencial de oxirredução negativo é a hidrogenação da água. Então o hidrogênio molecular ele pode ser dissolvido na água e nós já estamos fazendo os testes para fazer a hidrogenação na água que possa ser acessível a todas as pessoas. E a gente vai mostrar isso em vídeos futuros para vocês. Então procurem saber sobre água hidrogenada e procurem saber sobre potencial de oxirredução. Fique atento a esses sinais que você possa estar sentindo. Falta de ar, peito apertado, taquicardia ou coração acelerado, tremores, dores de cabeça, insônia, nervosismo, impaciência, tristeza desmotivada. Tudo isso pode ser sinais que você está sofrendo de ansiedade. Quais são as consequências de uma pessoa que está com isso e fica com isso durante longos períodos de tempo? Você vai aumentar um hormônio do nosso corpo que a gente chama de adrenalina e o outro que a gente chama de cortisol, os hormônios do estresse. De forma crônica são extremamente nocivos para a nossa saúde. Qual que é uma linha muito boa para todas essas pessoas que sofrem disso e de outras coisas? Os exercícios respiratórios. Quem aumenta os exercícios respiratórios começa a melhorar o relaxamento, começa a melhorar todos os processos de oxigenação celular, os processos metabólicos celulares e começam a melhorar da ansiedade. Não esqueçam de pesquisar exercícios respiratórios. Ele é de graça, ele é acessível, ela melhora a oxigenação celular e lembre-se, oxigenação celular aumentada, mais energia. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das terapias mais procuradas aqui no nosso atendimento, que é uma suplementação à base de vitamina C, de magnésio e de várias vitaminas do complexo B. Por que a nossa equipe avalia muito essa necessidade da terapia de acordo com os exames do paciente? Ela tem sido bastante procurada devido a essas várias doenças, dengue, infecções virais, gripes, diarreias, e essa suplementação à base de vitamina C e de magnésio do complexo B, ela consegue melhorar a resposta imunológica do paciente diante dessas infecções. Então ela é muito boa tanto para quando o paciente está com esse processo infeccioso, você melhora a resposta imunológica do paciente, quanto no pós-infecção, que fica aquela ressaca onde há necessidade de recuperar esse sistema antioxidante do paciente. Vários pacientes que utilizam essa terapia, eles relatam essa melhora, esse ganho de energia, essa melhor recuperação, essa disposição sendo retomada de maneira bem mais rápida, e aquela patologia que geralmente poderia demorar vários dias para uma recuperação, você consegue abreviar, minimizar, melhorar esse tempo de recuperação. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a N-acetilcisteína, que é também conhecido como NAC, NAC. Ele é precursor direto da glutationa, e a glutationa é um dos principais antioxidantes do nosso corpo. E qual é o papel da glutationa do NAC no nosso organismo? É fundamental relacionado à resistência insulínica, é indicado também para pacientes com SOP, pacientes que têm problema com fertilidade. Já existem alguns estudos que comprovam a relação do uso do NAC com a melhora da espermatogênese masculina, e já temos também alguns indícios da melhora, inclusive, da ovulação e fecundação. Então eu tenho um convite para vocês a pesquisarem mais sobre o NAC, porque ele é um antioxidante extremamente importante e é pouco difundido. E a gente não pode se esquecer do equilíbrio mineral, principalmente em 3 grupos: magnésio e cálcio. Hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas, elas são caracterizadas por uma calcificação. O magnésio é o grande contraponto do cálcio, e o magnésio é uma deficiência mundial, porque a gente repõe o magnésio. A outra dupla seria o zinco e o cobre. Se você tiver
repondo zinco, tem que dosar zinco e cobre para saber, porque o zinco se opõe ao cobre, os dois têm que estar em níveis normais. E o outro é o sódio e o potássio. A gente consome muito mais sódio do que o que deveria. E esse sódio vai interferir na ação do potássio. Então você tem que buscar, pesquisar mesmo alimentos ricos em potássio e até considerar fazer a reposição dele na via farmacológica, ou seja, via de manipulação, porque sódio e potássio têm que ficar equilibrados para a nossa saúde, magnésio e cálcio, e zinco e cobre. Olá pessoal, eu sou Everton Lopes, sou enfermeiro formado pela Universidade Federal do Piauí, tenho mestrado em farmacologia e doutorado em biotecnologia. Ao longo dos dias nós vamos trazer algumas das terapias que nós trabalhamos aqui na Clínica Integrada do Dr. Jonas Moura. Dentre elas nós temos as sorosterapias, nós temos a acupuntura, nós temos algumas terapias energéticas, nós temos o ILIB e ao longo dos dias nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês. Por exemplo, a soroterapia. A soroterapia ela é uma terapia que ela busca exatamente no corpo do paciente fazer uma reposição de vitaminas e minerais de acordo com a necessidade de cada um. Então nós organizamos protocolos personalizados para cada paciente e a gente acaba preparando essa soroterapia de acordo com a necessidade de cada paciente. Então é necessário fazer uma avaliação com um dos membros da nossa equipe, com o Dr. Jonas Moura, com uma das nossas nutricionistas, para exatamente rastrear essas necessidades e assim a gente conseguir organizar um protocolo terapêutico que seja o mais eficaz para cada paciente. E agora eu quero compartilhar com vocês sobre o magnésio L-treonato. Ele é um tipo de magnésio quelado, que ele é complexado com uma molécula de L-treonina. Então, o magnésio L-treonato tem uma melhor disposição para a parte cerebral. Então, aquelas pessoas que possam sofrer de doenças crônicas como Alzheimer, demência, aquelas pessoas que sofrem de problemas neurológicos, eles se melhoram mais com o magnésio L-treonato. Qual que é o problema do magnésio L-treonato? É mais caro. Quer dizer que você pode tomar, as pessoas que têm problemas neurológicos podem tomar os outros tipos de magnésio? Pode sim, mas o L-treonato ele vai se colocar melhor para as sinapses nervosas na comunicação cerebral, do seu neurônio. Então ele melhora o funcionamento do seu neurônio. Sabe qual um hormônio que também tem muita ação como neuroprotetor, como antidepressivo, como anticâncer, aquele que retarda também o envelhecimento, que melhora a composição corporal? O DEA, a dehidroepiandrosterona, e é muito bem vendido, um dos maiores e melhores anticâncer dos hormônios que tem. É bom que você possa avaliar o declínio, ele está muito ligado às pessoas que, por exemplo, se estressam muito, caem muito mais rápido e muito mais cedo e muito mais intensamente os níveis de DHEA. Então, quando você for mensurar, tem que mensurar o DEA-sulfato, que ele é mais estável no nosso sangue. Existem trabalhos mostrando que o declínio de DEA está ligado a Alzheimer, a Parkinson e outras doenças neurológicas, mostrando assim a sua importância. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês sobre um tema que é muito badalado, muito comentado também em consultório, que é o jejum. Que muitas pessoas elas estão preocupadas principalmente com a quantidade de horas. Se vai ser um jejum de 12 horas, de 14 horas, 16 horas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que mais importante do que a quantidade de horas, é o como você vai quebrar esse jejum. É o que você vai se alimentar após o jejum. Porque não adianta nada eu ter 16 horas, 18 horas de jejum e na quebra desse jejum eu me alimentar com carboidratos simples. Então o que a gente precisa conciliar o jejum, independente da quantidade de horas, com refeições densamente nutritivas. E o que quer dizer isso? São refeições que são ricas do que realmente nosso organismo precisa. E isso é mais importante do que a quantidade de horas. Ao longo dos dias, eu estou querendo aqui compartilhar com vocês algumas dicas práticas, algumas estratégias relacionadas a esse tema do jejum e a quebra do jejum. As pessoas foram acostumadas a pensar que o sal causa apenas hipertensão arterial. Isso é um engano. Além disso, o sal causa
todas as doenças que você possa imaginar, inclusive câncer. O excesso de sal de forma crônica vai fazendo a célula ficar um pouco mais inchada e ela vai ter que soltar alguns elementos essenciais para o bom funcionamento e às vezes ela se transforma numa célula cancerígena. Em média, a gente deveria consumir só o sal normal dos alimentos, mas a indústria acrescentou muito sal para proteger os alimentos e isso está nos gerando muita doença. Em média, 6 gramas de sal por dia já é suficiente. Então, a gente tem dito que a oxigenação celular é um tripé da saúde do ser humano. As pessoas consomem muito carboidrato, ela diminui a sua oxigenação. As pessoas que estão em excesso de peso e obesidade, diminui a oxigenação. As pessoas que estão em sedentarismo, diminui a oxigenação. Então, muitas das vezes, as pessoas começam a fazer uma reeducação alimentar para perder peso e elas não conseguem. Por quê? Porque os níveis de oxigenação delas são muito ruins. A bioquímica nos faz lembrar categoricamente, para se queimar a gordura, há a necessidade de enzimas que quebrem a gordura, que degradam a gordura, mas tem que ter a participação do oxigênio. E as gorduras se queimam dentro da mitocôndria, mas precisa de oxigênio. A glicose queima também dentro da mitocôndria e precisa do oxigênio, mas ela queima fora dela também. O mesmo não acontece com as gorduras. As pessoas que precisam perder peso, elas têm que pelo menos começar a se movimentar mais, começar a comer menos carboidrato e dar um tempo para que o corpo se readapte, que a oxigenação vá melhorando aos poucos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu conhecimento a respeito da quercetina. Ela é um flavonoide muito abundante em frutas e verduras. No organismo, a quercetina tem o poder de diminuir e até inibir a liberação de histamina, sendo importante nas questões de rinite, asma aguda e até mesmo crônica. Na minha prática, eu costumo associar a quercetina com vitamina C e obtenho ótimos resultados. Vamos compartilhar um pouquinho hoje uma das nossas terapias, que é o pool cognitivo. O que é esse pool cognitivo? O pool cognitivo, ele é uma soroterapia, então é feito um acesso venoso no paciente, é colocado essas substâncias na verdade, nesse soro, e aí o paciente vai recebendo essa infusão dessa substância. Para que é que serve esse pool cognitivo? O pool cognitivo, ele traz algumas suplementações que ajudam muito na produção de neurotransmissores, elas contribuem muito para a função dos neurônios, então ela é muito indicada para aqueles pacientes que têm aquela fadiga mental, paciente que está com aqueles déficits de memória, lapsos de memória, está se sentindo com esse estresse mental um pouco mais intenso. Então essa suplementação ela busca minimizar esses danos oxidativos, né, a nível neuronal, ela consegue melhorar a produção de energia pelos nossos neurônios e assim consegue trazer um benefício de melhorar essa função de memória, essa função neurológica, essa função de raciocínio, essa função cognitiva de maneira geral. A gente já tem vídeos aqui na nossa página sobre a insulina. Vocês devem recordar disso, você pode recordar. E eu falei do diabetes tipo 1, que é a falta de insulina, no caso você precisa repor, e do diabetes tipo 2. Ao contrário, você tem um excesso de insulina, o que a gente chama de hiperinsulinismo, mas o nome para isso é resistência insulínica. Ou seja, de tanto você consumir muito carboidrato, você começa a tornar as células não responsivas à ação da insulina. As células se defendem, elas fazem com que a célula fique não respondendo à ação da insulina, ou seja, as células começam a não deixar a glicose entrar dentro das células. E quando a glicose não entra dentro das células, a glicose fica alta no sangue, e aí o corpo aumenta mais ainda a insulina. Então você começa a criar um ciclo vicioso que você precisa quebrar. E para quebrar esse ciclo vicioso, só tem um jeito. Existem alguns medicamentos que você pode fazer isso, como por exemplo o ômega 3, o cromo, o vanádio, alguns fitoterápicos como a berberine, a pata de vaca, mas não tem 2 remédios melhores do que o consumo de uma dieta com menos carboidrato, no máximo 40%, e a atividade física. Sem falar que essas duas vão levar você a perder peso e resolver o problema da resistência insulínica. Porque resistência insulínica, hiperinsulinismo, está por trás da grande maioria dos problemas que acontecem com a gente na atualidade.
que é o ILIB? O ILIB é uma dessas terapias que a gente chama de terapias energéticas. Por que terapia energética? Porque ele utiliza fótons de luz na melhoria de alguma sintomatologia ou de algo no corpo do paciente. Ele é um aparelhinho que fica colocado geralmente na artéria radial do paciente, no pulso do paciente, e ele emite fótons de luz, né, em uma determinada faixa de onda que consegue melhorar a conformação de enzimas antioxidantes, consegue separar um pouquinho mais as hemácias do paciente, melhora o seu poder de oxigenação, diminui agravos inflamatórios, diminui a agregação plaquetária. Para quem é indicado essa terapia com o ILIB? O ILIB é indicado para pacientes que têm problemas circulatórios, né, paciente que tem algumas alterações vasculares, pacientes que têm dificuldade de oxigenação, paciente que tem fadiga, aquele cansaço crônico, né, paciente que tem dormência nas pernas, formigamento. E uma das indicações do ILIB é também quando ele está com um quadro inflamatório. Então, diante de uma infecção mais intensa, ele também ajuda a minimizar esses mediadores inflamatórios e melhorar a resposta imunológica do paciente diante daquele processo infeccioso. Eu sou nutricionista da Clínica Integrada. Minha atuação é na área da nutrição funcional. Faço parte do grupo de profissionais indicados pelo Gabriel de Carvalho. Ele é basicamente o introdutor da nutrição funcional no Brasil. Além disso, eu tenho pós de fitoterapia, biofísica e gastroenterologia clínica. Fica ligado que nos próximos dias eu vou soltar algumas dicas sobre fitoterápicos simples e baratos que podem te ajudar no dia a dia. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a vitamina B12, né? Uma vitamina importantíssima nas situações de fadiga mental, né? Ela é muito importante para as funções cerebrais, para a produção de nossos neurotransmissores, para os neurônios funcionarem adequadamente. Então, aquelas situações onde existe aquela fadiga mental, né? Uma das carências que podem estar associadas é exatamente a carência da vitamina B12, né? A metilcobalamina. E uma das formas de aplicação que nós temos é a via intramuscular, né, exatamente para conseguir adquirir uma melhor absorção, né, uma quantidade melhor de reposição dela no organismo. Né. Existem alguns suplementos dela à base por via oral, mas alguns pacientes têm dificuldade de absorção, alguns pacientes têm dificuldade da sua ativação na forma de metilcobalamina, e a via intramuscular, a administração intramuscular, ela facilita esse processo, porque você já recebe a vitamina B12 na forma ativa, que vai fazer com que ela tenha muito mais benefícios, exatamente por melhorar esse poder de absorção e fazer com que ela consiga chegar nesses neurônios com muito mais facilidade. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coenzima Q10, né, e uma das suas formas de aplicação. A coenzima Q10 ela é muito boa para a produção de energia no nosso corpo. Então, para situações onde o paciente está com aquela sensação de cansaço, aquela sensação de fadiga, já acorda pela manhã, dormiu a noite inteira e acorda pela manhã com a sensação de cansaço, né, uma das coisas que ajudam, né, nessa indisposição é exatamente a coenzima Q10. Algumas pessoas até suplementam a coenzima Q10 por via oral, né, tomam os comprimidinhos com a coenzima Q10, mas ela é uma substância que por vezes é de difícil absorção. E uma das formas que nós temos de utilização da coenzima Q10 são as administrações intramusculares. Então é uma aplicação da coenzima Q10 via intramuscular que ela vai tendo uma liberação mais controlada e consegue, a quantidade de miligramas que é administrada, você consegue fazer com que ela seja completamente absorvida. Hoje a gente vai trazer o tema aqui, tão importante quanto todos os outros. A gente vai estar falando um pouco sobre os antioxidantes, que eles servem para quê? Eles servem para proteger as nossas células da oxidação. E como é que acontece essa oxidação? É através da produção de radicais livres. E como é que surgem esses radicais livres? Esses radicais livres surgem através de uma alimentação inadequada, tabagismo. Então eu necessito desses antioxidantes para poder neutralizar, para poder minimizar todos esses problemas. Muitos alimentos são ricos em antioxidantes. E quais seriam esses alimentos? Por exemplo, açaí, algumas ervas aromáticas mesmo, por exemplo, orégano, tomilho, manjericão, vegetais folhosos, principalmente os verdes escuros, algumas castanhas, nozes, chás, cafés, algumas frutas. Mas devido à correria que todos nós vivemos hoje em dia, a gente entende que nem todo mundo consegue se alimentar adequadamente. Daí a importância da suplementação de alguns antioxidantes que a gente vai trazer aqui ao longo dos dias. A
nossa conversa hoje é sobre o óleo de rã. Ele é um poliômega que pode ser usado no lugar do ômega 3, principalmente por aquelas pessoas em que o custo com os suplementos já está muito alto. Esse óleo atua no sistema imunológico, sendo importante para ajudar no tratamento de rinite, asma, assim como no trato digestório, sendo coadjuvante até mesmo no tratamento de hemorroidas. Como posso reverter o melasma? Olha, melasma tem várias causas, porém você precisa fazer uma avaliação hormonal, principalmente de resistência insulínica. Você precisa fazer mudanças dietéticas, principalmente no consumo de açúcares. Você precisa fazer exercício, você precisa melhorar a sua oxigenação celular. E existem muitas drogas hoje que são responsáveis por melhorar isso aí, tanto na aplicação local quanto na aplicação sistêmica. Cabelos finos e ralos devido a uma anemia, qual a suplementação ideal? Olha, se você estiver com anemia, você precisa fazer logo a correção dela. Então o que acontece? Tem que medir hemograma, ferro sério, ferritina e outros, tá certo? Se os níveis de ferritina estiverem muito baixos, não adianta fazer outras suplementações sem antes corrigir isso aí da anemia. Mas aí, depois de corrigida, você vai ver as outras opções, como biotina, como cistina, cisteína, N-acetilcisteína, selênio. Tem que dosar bem os minerais e as vitaminas e também fazer uma avaliação hormonal, tá certo? A minha vitamina B12 está em 230. Preciso suplementar? Qual seria ideal? Olha, a vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, então ela precisa estar em níveis ótimos todos os dias, porque ela vai ser depletada rapidamente. Então, a melhor forma de repor essa vitamina é na formato de metilcobalamina. E geralmente para adulto, certo? Geralmente a gente prescreve de 50 a 100 microgramas, ou às vezes até menos. Depende da absorção, depende de outros fatores. E aí a gente sempre faz a avaliação com o controle laboratorial depois de prescrever. Quero compartilhar com vocês também que existe o magnésio dimalato. É quando ele é complexado, quando ele é associado ao ácido málico. Ele é muito importante na saúde cardíaca, ele é muito importante na fadiga crônica, ele é muito importante também na ansiedade, depressão, ele é muito importante também para fazer a absorção de cálcio. E também o magnésio é muito importante em arritmias cardíacas, que nós estamos hoje maior incidência de doenças cardíacas na atualidade. Então o magnésio dimalato se faz importante no tratamento e na prevenção de todas essas doenças cardiovasculares. Hoje eu quero mostrar para vocês também uma informação importante sobre a ferritina, porque ela pode estar baixa, mas ela pode estar alta, e a ferritina alta às vezes não tem nenhum sintoma, mas ela está associada, segundo vários artigos, vários estudos cientificamente testados, ela pode estar associada a uma série de doenças, câncer, a esteatose hepática, aquela gordura no fígado, diabetes. Você pode estar associado a doenças cardiovasculares, principalmente os homens, eles não perdem muito ferro, então eles devem solicitar os níveis de ferritina, porque ferritina alta pode estar associado a várias doenças sem nenhum sintoma. Então, vamos responder aqui uma pergunta da nossa amiga Silvia Regina, que perguntou sobre o hidrogênio molecular. É um gás que você pode ingeri-lo
através dele dissolvido na água, você pode inalá-lo diretamente em aparelhos que produzem hidrogênio molecular, e você pode consumir certos alimentos que dentro do nosso organismo vai produzir hidrogênio. Ele é um antioxidante geral, é o menor antioxidante do corpo, penetra em todos os compartimentos celulares. Ele dá uma melhorada geral na célula, na oxigenação celular. Então ele é praticamente aplicado, as pesquisas estão mostrando, para várias doenças, em todos os tipos. Por ser um varredor de radicais livres nocivos à saúde, se mostra como uma ferramenta promissora para a nossa saúde. Então, vocês estão vendo aí hoje, você vê aí na prática, no dia a dia, muita gente tomando colágeno. Todo mundo consumindo colágeno, comprando colágeno, a venda de colágeno é absurdamente aumentada. Mas você tem que lembrar o seguinte, já observou se os seus hormônios estão funcionando bem, como por exemplo os hormônios tiroidianos, já observou o estradiol, o estriol, progesterona? Você tem que fazer uma mensuração, você tem que fazer uma avaliação criteriosa disso, porque às vezes tomar o colágeno não vai fazer que você sintetize esse colágeno na sua pele, nas suas artérias. Você sabia que o colágeno também forma as membranas dos vasos arteriais? Quer dizer, a deficiência na síntese de colágeno pode até ser levado a doenças cardiovasculares. E isso é importante porque o estradiol estimula muito a síntese de colágeno. E às vezes você toma colágeno puro, colágeno sozinho, sem uma avaliação hormonal, ele pode não estar fazendo efeito e você pode estar gastando dinheiro à toa. Olá, meu nome é Ariane, sou nutricionista aqui da clínica Dr. Jonas Moura, clínica integrada, e eu vou estar aqui sempre com vocês para a gente trocar algumas ideias, certo? E inicialmente eu queria falar de uma questão que sempre ela é corriqueira aqui no consultório, que as pessoas sempre questionam sobre a suplementação. E como o próprio nome já diz, suplementação é algo a complementar. Eu sempre falo para os pacientes assim, da importância da alimentação de verdade. Parece até clichê, mas é a mais pura verdade. Quanto mais colorido for seu prato, quanto mais diversificada for sua alimentação, menos você vai necessitar da suplementação. A gente não pode esquecer que todo o processo industrial, ele retém nutrientes, certo? Por isso, o mais importante mesmo é a alimentação in natura. Ela é mais, como eu já tinha dito, ela é mais biodisponível. Nós vamos estar aqui constantemente para a gente estar trazendo para vocês mais conteúdos, não só eu, como toda a equipe aqui da Clínica Integrada, para trazer conteúdos sempre atuais e relevantes em relação à saúde integral. A gente vê aí, por exemplo, muita gente tomando melatonina, isso é muito bom. Desde 2012 que nós prescrevemos melatonina para as pessoas, um hormônio natural do sono. Você sabia que ele não é só para sono? Ele é um potente neuroprotetor, ele elimina toxinas, protege o DNA, é um potente antidepressivo, é um potente anticâncer e tem outras e múltiplas funções dentro do nosso corpo. Então a melatonina é excelente, não tem efeitos colaterais, não leva a vício. A melatonina também faz com que ela possa fazer uma reciclagem dos receptores dos outros hormônios durante o sono. Essa melatonina faz uma verdadeira faxina no nosso cérebro e nos nossos receptores para que os outros hormônios possam atuar. Hoje vamos falar do GH, muito conhecido, muita gente faz uso até de maneira desequilibrada, desordenada, não é o que a gente indica, de forma alguma. Tem que ser criteriosamente bem avaliado. Vamos falar de coisas boas que ele tem. Aumenta a imunidade, aumenta a massa óssea, aumenta a massa muscular, combate a depressão, melhora a qualidade da pele, das unhas, combate a insônia, melhora o perfil lipídico, então mexe no colesterol, e também melhora o desempenho sexual. O GH, bem prescrito, bem avaliado, pode ser um aliado muito bom na sua saúde. Hoje
vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura, essa terapia que está muito em alta, tem se falado muito sobre ela, mas que na verdade é muito antiga, né? Então ela data de vários anos atrás. Ela é uma terapia que ela traz uma alternativa para quem já toma vários medicamentos ou que quer fugir mais desses medicamentos, e ela acaba ajudando a corrigir muitos dos problemas de saúde. A acupuntura ela consiste em fazer esse equilíbrio energético, então ela faz com que o pulmão, por exemplo, fique no mesmo ritmo do coração, que fique no mesmo ritmo do sistema digestivo, que fique no mesmo ritmo da nossa mente. Então isso tudo acaba contribuindo para que haja esse equilíbrio no corpo do paciente. Então ela é muito indicada para aquelas situações de agitação mental, situações onde o paciente tem uma dor crônica, situações onde o paciente percebe que há um desequilíbrio, que o coração fica acelerado por conta de questões emocionais. Então ela consegue trazer esse equilíbrio de energia no paciente, minimizar dores crônicas, trazer uma sensação de bem-estar, melhorar a qualidade do sono do paciente e trazer esse benefício como um todo. Estamos nos perguntando sobre a insulina. Então vocês podem pesquisar. A insulina é um hormônio de alta hierarquia. Ela manda nos outros hormônios. Então o que acontece? Quando ela desequilibra, ela sai desequilibrando os outros hormônios. O diabetes tipo 1 é caracterizado por uma ausência de insulina, e aí sim você tem que repor, e o diabetes tipo 2 é um excesso. Então esse excesso aí é um dos grandes problemas. E as pessoas precisam entender também que quando você se alimenta, à medida que você aumenta o consumo de carboidrato, você injeta insulina através do seu pâncreas. É que a gente não vê. Hiperinsulinismo está associado a doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças crônicas neurológicas degenerativas, doenças infecciosas, doenças imunológicas, câncer, uma série de doenças. Então, hiperinsulinismo, excesso de insulina, não é bom para ninguém. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre as terapias detox. Existem algumas terapias que elas contribuem para promover uma desintoxicação do nosso organismo. Então, por vezes, na nossa alimentação, agrotóxicos, a gente acaba consumindo alguns metais pesados que vêm em alguns pescados, na própria poluição, e algumas substâncias elas conseguem melhorar o poder antioxidante ou conseguem carrear melhor esses agentes intoxicantes e eliminá-los do nosso corpo. Então, para essas terapias detox é feita uma avaliação do paciente para observar a necessidade, se o paciente possui um perfil de uma intoxicação de alumínio, se o paciente possui um perfil de intoxicação de mercúrio, se existe algum quadro de intoxicação, se é um paciente polimedicado, é prescrito para esse paciente a melhor forma de estimular esse poder de desintoxicação do corpo, com agentes que melhoram a capacidade do fígado nesse processo de desintoxicação, para que o paciente consiga remover esses metais pesados, mercúrio, alumínio ou alguma eventual intoxicação que o paciente possua. Você sabia que muitas das doenças cardiovasculares estão ligadas aos níveis de testosterona? Homens com baixos níveis de testosterona têm maior risco de doenças cardiovasculares, como por exemplo infarto, derrame, morte súbita e outras. Ela é responsável pela manutenção da massa óssea, do funcionamento do sistema cardiovascular. Você sabia que o coração é o órgão que tem maior número de receptor de testosterona, até mais do que qualquer outra parte do corpo? Então o que acontece quando você começa a cair os níveis de testosterona? Você começa a ficar mais lento, mais rígido, menos sociável. Você começa a aumentar a sua gordura abdominal, você começa a ter dores articulares. Então, quando acontece o distúrbio de ereção, queda hormonal, já se pronunciou durante muito tempo. Você sabia que não é só aos 70 anos, os hormônios começam a decair a partir dos 30, e dependendo do seu estilo de vida, cai até mais rápido. A gente tem dito que a oxigenação celular é um tripé da saúde do ser humano. As pessoas consomem muito carboidrato, ela diminui a sua oxigenação. As pessoas que estão em excesso de peso e obesidade, diminui a oxigenação. As pessoas que estão em sedentarismo, diminui a oxigenação. Então, muitas das vezes, as pessoas começam a fazer uma reeducação alimentar para perder peso e elas não conseguem. Por quê? Porque os níveis de oxigenação delas são muito ruins. A bioquímica nos faz lembrar
categoricamente, para se queimar a gordura, há a necessidade de enzimas que quebrem a gordura, que degradam a gordura, mas tem que ter a participação do oxigênio. E as gorduras se queimam dentro da mitocôndria, mas precisa de oxigênio. A glicose queima também dentro da mitocôndria e precisa do oxigênio, mas ela queima fora dela também. O mesmo não acontece com as gorduras. As pessoas que precisam perder peso, elas têm que pelo menos começar a se movimentar mais, começar a comer menos carboidrato e dar um tempo para que o corpo se readapte, que a oxigenação vai melhorando aos poucos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mais uma das terapias antioxidantes de uma substância que ela é excelente no seu poder antioxidante, que é a glutationa. A glutationa ela é um poderosíssimo antioxidante que ajuda muito nesse processo de recuperação de processos infecciosos. Ela consegue trazer um ganho de energia para o paciente, exatamente porque ela consegue remover espécies reativas de oxigênio do nosso corpo, então ela consegue fazer uma contribuição para a ativação de células de defesa. A gente faz essa aplicação da glutationa por via endovenosa, um sorinho que ele vai correndo com essa glutationa, e o paciente vai tendo essas melhorias. Ele é muito indicado para situações onde o paciente passou por um processo infeccioso, situações onde o paciente tem uma doença crônica inflamatória, doença articular inflamatória, as doenças causam dores musculares, amidalites. Então esse soro ele consegue melhorar muito a resposta do paciente, ele consegue trazer um ganho imunológico, e a resposta do paciente diante daquele processo inflamatório tende a ser mais tranquila, ele tem um melhor processo de recuperação, diminuindo a fadiga, diminuindo o cansaço, melhorando esse seu poder de recuperação. As pessoas me perguntam hoje assim: doutor, por que gordura abdominal causa câncer? É verdade, gordura abdominal causa câncer, gordura abdominal causa doenças cardiovasculares. O excesso de gordura abdominal, ele gera inflamação. Mas antes da inflamação, ele gera excesso de radicais livres. Então vem os radicais livres que disparam a inflamação. E o que essa inflamação vai fazer? Ela vai começar a entupir as artérias, entupir os vasos, os canos que levam oxigênio para o nosso corpo. Isso acontece a nível molecular, começa devagar, gente, começa de uma maneira assintomática, você não sente nada. E aí, de repente, dispara uma coagulação. Coagulação acontece em uma artéria do coração, as famosas coronárias, você tem um infarto. Se essa coagulação acontecer na artéria do cérebro, você tem o derrame. Se ela acontecer numa artéria renal, você tem insuficiência renal. Se acontecer numa artéria ilíaca, por exemplo, da perna, você tem uma obstrução arterial que é capaz de perder a perna. Agora, tudo isso acontece silenciosamente ao longo de vários anos e de repente a gente adoece e não sabe por que é. Um dos grandes papéis da vitamina D está na regulação imunológica. O que isso quer dizer? Nós temos células imunes residindo em todas as partes do nosso corpo, em todos os tecidos. O que nós sabíamos é que ela era ativada apenas nas células renais, mas agora a gente já sabe que a vitamina D é ativada em todas as células imunológicas. Em outras palavras, ela é ativada em todo o corpo. Ela tem uma atuação própria dentro da célula imunológica, que a gente chama de autócrina. Ela sai e ativa outras células, a gente chama de parácrina, e ela ativa outras células à distância. Então a vitamina D é o grande regulador imunológico do nosso corpo. A minha vitamina B12 está em 230. Preciso suplementar? Qual seria ideal? Olha, a vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, então ela precisa estar em níveis ótimos todos os dias, porque ela vai ser depletada rapidamente. Então, a melhor forma de repor essa vitamina é na formato de metilcobalamina. E geralmente para adulto, certo? Geralmente a gente prescreve de 50 a 100 microgramas, ou às vezes até menos. Depende da absorção, depende de outros fatores. E aí a gente sempre faz a avaliação com o controle laboratorial depois de prescrever. A quantidade de vitamina D adquirida pelo banho de sol é suficiente para o nosso organismo?
Vamos lá. Então, primeiro, exposição do sol entre 10 e 4 horas, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Tem mais raios ultravioleta tipo B. Segundo, você tem que ter roupas mínimas. Só um calção, no caso um biquíni para a pessoa, para as mulheres. Terceiro, depende da quantidade de melanina que você tem na sua pele. Aqueles que têm maior quantidade de melanina, eles precisam de em mais ou menos 15 minutos. Aquelas pessoas que têm pouca melanina precisam ali em torno de 10 minutos. Só que a gente faz isso todos os dias e a gente faz a análise laboratorial a seguir. Então, por exemplo, você pode fazer uma semana e dosar seus níveis para você avaliar bem. Cabelos finos e ralos devido a uma anemia, qual a suplementação ideal? Olha, se você estiver com anemia, você precisa fazer logo a correção dela. Então o que acontece? Tem que medir hemograma, ferro sério, ferritina e outros, tá certo? Se os níveis de ferritina estiverem muito baixos, não adianta fazer outras suplementações sem antes corrigir isso aí da anemia. Mas aí, depois de corrigida, você vai ver as outras opções, como biotina, como cistina, cisteína, N-acetilcisteína, selênio. Tem que dosar bem os minerais e as vitaminas e também fazer uma avaliação hormonal, tá certo? Como posso reverter o melasma? Olha, melasma tem várias causas, porém você precisa fazer uma avaliação hormonal, principalmente de resistência insulínica. Você precisa fazer mudanças dietéticas, principalmente no consumo de açúcares. Você precisa fazer exercício, você precisa melhorar a sua oxigenação celular. E existem muitas drogas hoje que são responsáveis por melhorar isso aí, tanto na aplicação local quanto na aplicação sistêmica. A ozonoterapia ela é muito boa para a retrocolite ulcerativa, né? Aqui na clínica ela é uma das competências da enfermagem, responsabilidades da enfermagem, e ela serve muito para controlar o processo inflamatório, controlar a proliferação de bactérias na região, então traz uma melhoria de sintomatologia muito boa. Então os pacientes que a fazem, né, têm essas melhoras de sintomas, então minimizam os agravos, os transtornos que eles sentem com essas sessões da ozonoterapia. Qual o pH ideal da água? Veja bem, tem muita gente aí falando em tomar água alcalina 9, 10, isso não é legal. O pH do nosso sangue é em torno de 7,335 a 7,45. Então, uma água alcalina é um pouco melhor, mas não precisa ser um pH tão próximo de 9. Um pH de 8 já é um pH muito bom. Mas o que nós temos que ver bem na água, além disso, é se ela tem realmente uma pureza muito boa e, principalmente, o potencial redox seja o mais negativo possível, porque se tornaria uma água que dá mais energia para o paciente, tá certo? Para as nossas células. Então tem que ver não só o pH, como também o potencial de oxirredução, entre outras características. Qual a importância do índice de carga glicêmica na perda de peso? Na verdade, é super importante esses índices, tanto o índice como a carga glicêmica. Por quê? Porque vocês vão ver uma coisa, quando você consome um alimento com alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica, você vai elevar a glicemia em níveis muito altos e você vai exigir do pâncreas muitos níveis de insulina, vai exigir quantidades muito altas e frequentes e constantes de insulina. E a insulina é um hormônio master, ele aumenta a síntese de gordura, ou seja, ele engorda e diminui a quebra de gordura em locais diferentes da célula. E isso é muito ruim, porque você vai perpetuar uma obesidade. E também ele tem outros efeitos adversos, e se em níveis descontrolados.
Gostaria de saber sobre a suplementação de NAC. NAC é a N-acetilcisteína. Olha, gostaria de informar que nós já temos vídeos sobre N-acetilcisteína aqui no nosso canal, aqui no canal do Instagram. Então, a N-acetilcisteína, ela juntamente com o selênio, ela vai participar da síntese de um importante antioxidante no nosso corpo, que é o sistema de glutationa. Então, N-acetilcisteína e selênio são importantíssimos na defesa antioxidante da célula, que é uma das defesas maiores de antioxidação da nossa célula. Quem tem anti-TPO positivo pode tomar Lugol? Olha, nós não recomendamos o uso de Lugol de início para quem tem problemas de anti-TPO positivo. Como eu já falei, ele tem um anticorpo contra a tireoperoxidase, que é uma enzima que fica dentro das células tiroidianas, responsáveis pela produção de hormônios. E as células imunitárias fazem esses anticorpos porque eles estão desequilibrados, estão desregulados. Então você precisa antes regular e ter cuidado, porque às vezes dispara uma tireoidite ao tomar o Lugol. Tem que fazer uma avaliação bem criteriosa em relação a isso. LDL alto, acima de 200, HDL alto, triglicérides baixo, existe alternativa a não ser estatina? Existe sim. Nós temos alguns fitoterápicos derivados, por exemplo, extraídos da casca da mexerica, né, da tangerina, da bergamota. A gente tem o policosanol, a gente tem um arroz vermelho, a gente tem várias outras alternativas para isso. Mas eu queria falar para você, primeiro fazer uma avaliação antes de fazer qualquer uso disso, porque geralmente essas pessoas precisam fazer, porque às vezes os processos de desintoxicação estão ruins. Nódulo na tireoide, anti-TPO e anti-TGB altos, é possível reverter com suplementação? Olha, aí você está falando de nódulo na tireoide e você está falando de uma doença que a gente chama de autoimune, onde as células imunológicas da tireoide fabricam anticorpos contra a tireoperoxidase, que é uma enzima importante na produção de hormônio tiroidiano, e a antitireoglobulina, que é a proteína que é fatiada para fazer os hormônios tiroidianos. Então, isso aí é uma doença autoimune, tem que fazer uma avaliação e existe uma forma de você regular esse sistema imune com a vitamina D. Parei de tomar anticoncepcional selênio e o meu cabelo ficou fino. O que devo suplementar? Olha, eu gostaria de informar que os anticoncepcionais, apesar de terem em microdoses, eles são muito potentes, porque são hormônios com a molécula modificada, e isso favorece um efeito muito grande. Então acontece muitas vezes que as pessoas deixam de tomar anticoncepcional e começam a ter alguns efeitos adversos, tá? Porque o corpo está voltando ao efeito fisiológico do corpo normal, e eles são antifisiológicos. Tá? Eles são anticoncepção. Então isso pode acarretar alguns dissabores, alguns efeitos adversos. Logo, eu recomendo que você faça uma avaliação normal de todos os hormônios e também a avaliação de minerais, de metais tóxicos e vitaminas para uma melhor proposta terapêutica. Antidepressivos e ansiolíticos alteram o microbioma intestinal? Olha, nós sabemos que os neurotransmissores, principalmente a serotonina, é produzida muito largamente no intestino. Então, qualquer medicação que mexa nos neurotransmissores pode sim alterar. Não quer dizer que vá, mas pode alterar. Em algumas pessoas eles alteram e outros não. E aí é que advém alguns efeitos colaterais por conta da alteração da microbiota, além de outros efeitos colaterais dessas substâncias.
Como tratar a ferritina baixa? A minha está 19. Olha, você pode ter algumas noções, algumas medidas que melhoram a absorção de ferro, como por exemplo, aumentar a ingesta de ferro de alimentos muito ricos em ferro, como agrião, carne vermelha, fígado, gema de ovo, castanha de caju, feijões. Você pode também consumir alimentos ácidos junto das refeições, como por exemplo o limão, o vinagre, alimentos fermentados, são muito bons, e frutas de sobremesa, porque principalmente as frutas ácidas aumentam a absorção do ferro. Consumir suco de frutas cítricas, principalmente limão, acerola, maracujá. E também não tomar antes ou após, logo após as refeições, chás, por exemplo, chá verde, chá preto e derivados do leite, porque diminui a absorção de ferro. Existe solução natural para a hipertensão arterial? Há como encontrar a causa? Olha, Cristiano, nos livros de medicina, a maioria das causas de hipertensão são desconhecidas, mas é possível sim você mudar sua causa, principalmente investindo em nutrição. Tente comer todos os alimentos naturais, tente se alimentar de alimentos ricos em potássio e magnésio. Tente manter-se no peso, tente fazer exercícios respiratórios. Isso vai melhorar muito a sua vasodilatação. E tem outros métodos outras maneiras que a gente vai divulgar depois. Não se esqueça de corrigir seus níveis de vitamina D, ok? Eles são um grande inibidor, a vitamina D é grande inibidor de renina, que gera hipertensão. Sobre desparasitação, tinturas ou medicações alopáticas, Anita, por exemplo, é mesmo necessário uma vez por ano? Olha, você precisa fazer uma avaliação clínica, certo? As duas coisas podem acontecer, tá? Muita gente faz o uso de Anita, de albendazol, de mebendazol e outros fazem o uso dessas tinturas. As duas são muito boas, a gente vê muito resultado. Agora, o que a gente precisa é realmente fazer uma avaliação, saber se você realmente necessita disso ou não. Como tratar a bactéria H. pylori, o Helicobacter pylori? O Helicobacter pylori acomete cerca de 80% a 90% da população. E em alguns ele causa muitos sintomas. Além do tratamento corrente que os colegas médicos fazem, a gente tem outras medidas, como corrigir a alimentação. Quando você corrige a sua alimentação, você melhora muito o Helicobacter pylori. Corrigir a microbiota intestinal. Para isso a gente precisa fazer uma bela avaliação para a gente chegar à correção das causas. Qual a diferença da água alcalina para a água hidrogenada? Olha só, você pode ter uma água alcalina, somente alcalina, certo? E você pode ter uma água alcalina que tenha moléculas de hidrogênio adicionadas a ela, dissolvidas. Então o que acontece? Como é que você sabe disso? A água alcalina você mede com um pH-metro, você vai ver o pH em torno de 8, em torno de 7,5, 9, mais ou menos por aí. 8 já está bom demais. Agora, a água hidrogenada, você vai medir através de um outro parâmetro chamado potencial de oxirredução. E você vai ver que a água hidrogenada, ela deixa um potencial de oxirredução negativo. Isso é muito bom para a saúde das pessoas, tá certo? De uma maneira geral. E você faz isso através da água hidrogenada. O que causa endometriose? Segundo alguns estudos, o que acontece? A endometriose é uma proliferação de um tecido que fica dentro do endométrio do útero, aquele que responde, que vai ser desenvolvido em cada ciclo menstrual na mulher, só que ele prolifera, ele cresce em outros locais do corpo. Pode ser dentro do útero,
pode ser ligado a intestino, e aí você tem vários sintomas. Isso aí provavelmente é um distúrbio imunológico, autoimunológico, ou seja, autoimposto pelo organismo. É uma doença que a gente chama e pode chamar de doença autoimune. Sobre a água alcalina, quais os benefícios? Olha, quando você alcaliniza o seu corpo, você melhora os seus processos de oxigenação. A medicina ainda vai voltar os seus olhos para a oxigenação do seu corpo. Qualquer processo que melhora a oxigenação do seu corpo, melhora o seu nível de energia e melhora a sua condição de saúde e a dificuldade de adoecer. Então, os processos de oxigenação são fundamentais para o nosso corpo. E a água alcalina promove um melhor processo de oxigenação, torna a água mais estruturada e isso melhora o fluxo de energia dentro do seu corpo. Doença de Parkinson. Forma suplementar, além dos medicamentos de farmácia? Olha, doença de Parkinson é uma doença crônica, neurológica, bem profunda. Então você tem que fazer uma avaliação geral de hormônios, vitaminas e minerais. Por exemplo, existem 4 minerais que são super importantes para o nosso funcionamento. O zinco e o manganês, o selênio e o cobre, além do boro e o magnésio e de outros. O potássio. Existem vários outros suplementos disponíveis, além dos tratamentos medicamentosos. Mas esses fitoterápicos estão em voga hoje na grande maioria dos artigos científicos, mas precisa de uma avaliação mais cuidadosa. Mas com certeza existe sim suplementos. Falando mais sobre Parkinson, você tem que ver que existe um grupo de gorduras que funcionam no nosso corpo como hormônios, que no caso são ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6. E no caso, nós temos muito ômega 3, que são verdadeiros hormônios anti-inflamatórios. E temos alguns dos ômega 6 que também funcionam como anti-inflamatórios, certo? Então eles vão desencadear uma cascata muito grande de sequências bioquímicas para melhorar o funcionamento do corpo. Então, ômega 3, ômega 6, alguns tipos deles, e além de outros fitoterápicos, são muito bons para o Parkinson. Gordura no fígado, grau 2. Sintomas, remédios e alimentos. Cuidado! A maioria das pessoas que têm esteatose hepática, que é a gordura no fígado, não tem absolutamente nenhum sintoma. Geralmente têm excesso de peso ou excesso de cintura abdominal. Cuidado com carboidratos, apesar de ser gordura que está no fígado, o problema está nos carboidratos finos, no excesso deles e nos açúcares. Como funciona a sua consulta? Quais aspectos você avalia mais atenciosamente? Olha, nosso perfil hoje, nossos pilares da nossa saúde hoje, que a gente avalia bem é oxigenação, alimentação e sistema imunológico. Então, o perfil inflamatório faz parte do sistema imunológico. A pessoa que está em excesso de peso, ele diminui os níveis de oxigênio, ou melhor, ele diminui a oxigenação do corpo. Isso diminui a energia e qualquer diminuição de energia leva e pode levar a qualquer doença. Então a gente faz um perfil inflamatório, um perfil hormonal, um perfil vitamínico, mineral, certo? E um perfil toxicológico, analisando sempre o sistema imunológico, a alimentação e a oxigenação. Ainda falando sobre os aspectos da pergunta que nos foi enviada, sobre os aspectos da nossa consulta, nós destacamos, eu gostaria de destacar, a oxigenação, que pouco é visto pela medicina.
A oxigenação é um item que você tem que mexer em vários setores do seu corpo para que ela melhore, como por exemplo perder peso, diminuir o consumo de carboidratos finos, diminuir o percentual de carboidrato, diminuir o consumo de açúcar, a hidratação, quer dizer, a ingesta de água, os processos de detoxificação. Então, a oxigenação ela tem vários parâmetros que você pode mexer para melhorá-lo, e isso faz toda a diferença na sua saúde. Mas nós vamos falar disso mais tarde em outros vídeos. O que vocês pensam sobre a ozonioterapia para as dores no joelho, artrite e artrose? Ela é exatamente essa, é uma das indicações da ozonioterapia. Por quê? Porque todo paciente que tem artrite, que tem artrose, é muito comum que nesses locais que tem essa dor crônica, existe uma intensa produção de radicais livres que ficam ali fervilhando no local das articulações, e aí a ozonioterapia ela vai estimular a produção de enzimas antioxidantes que vão varrer esses radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo no local, e aí consequentemente isso vai tendo impacto na redução da dor do paciente. Então ela é perfeitamente aplicável para essas situações e tem várias formas de aplicação, inclusive uma delas é direto no local da dor. Ferritina 100, B12 acima de 900, são valores bons para a mulher? Com certeza, são valores muito bons, são valores que a gente chama de ideais, tá certo? Para que você possa ter uma biodisponibilidade dessas do ferro e da B12 em todas as células, que eles são essenciais. A gente não produz isso, a gente tem que buscar dos alimentos. Agora, nós temos que ter também níveis bons das outras vitaminas do complexo B e dos outros minerais, tá certo? Assim como a gente tem que combater a inflamação subclínica, aquela inflamação que só vê nos exames e você não sente absolutamente nada. Doutor Jonas, o senhor faz modulação intestinal no tratamento de seus pacientes? Olha, todas as nossas consultas, as nossas terapêuticas, elas passam pela modulação intestinal. Agora, tem muita gente aí tomando lactobacilos, recuperando a flora intestinal, não é isso? Isso é bom, mas não resolve o problema, porque a causa na grande maioria, são os erros da dieta, os erros da alimentação, os erros do estilo de vida. Então, além de fazer a modulação, se você não fizer a correção alimentar e a correção do estilo de vida, essa flora intestinal vai estar o tempo todo alterando e causando doenças. O que utilizar para o fígado? Tem um nódulo no lobo direito de 2,6 centímetros. Eu recomendaria para você fazer uma ultrassonografia do abdômen superior com Doppler colorido para ver a vascularização dele e também fazer todas as análises das enzimas hepáticas, as análises inflamatórias, as análises do perfil vitamínico mineral, certo? Para que você possa ter uma ideia de como anda a função hepática e como anda o seu corpo no geral. É possível ter hipotireoidismo com exames normais, mesmo não sendo outra coisa? Olha, existe um certo número de pessoas que tem um quadro clínico muito típico de hipotireoidismo, como indisposição, fadiga matinal, incapacidade de perder peso, aumento de colesterol, e essas pessoas têm o quadro clínico característico de hipotireoidismo, mas os exames são normais. Aí a gente tem que fazer outras avaliações, como análise da resistência insulínica, ver o perfil vitamínico mineral, para que você possa estabelecer um diagnóstico preciso, tá certo? Um abraço.
paciente com linfoma não deveria ter um quadro de referência para exames diferentes da população saudável. Olha só, todo e qualquer paciente com linfoma, ele tem que checar bem o sistema imunológico. Então, além dos parâmetros inflamatórios, como proteína C reativa, hemograma, VHS, ferritina, gama GT, que são exames mais fáceis de fazer, você tem que também checar o sistema imunológico, como por exemplo os linfócitos T, CD4+, e T, CD8+, além das células NK e outros, ok? Aí, de posse disso, a gente vai fazendo os outros exames.